Bom, gente, esse é um problema da lista de exercício de pirâmides, o exercício 5 dessa lista. E lá pedia para calcular a altura de um tetraedro regular, em que, se aumentar a aresta dele raiz de 2 metros, a área total aumenta 14 raiz de 3 metros quadrados. Então, eu vou utilizar aqui uma proporção entre medida de aresta, área total, antes e depois do aumento. Então, aqui em cima a gente tem a aresta em relação à área total antes do aumento. E aqui embaixo eu tenho a medida da aresta nova em relação à área total nova, ou seja, após o aumento. Então, antes a área total eu anotei como AT. E a área total passou a ser a área total mais 14 raiz de 3 metros quadrados. A aresta desse tetraedro antes era A. Estou utilizando aqui para a aresta A. E ela passou a ser A mais raiz de 2. Agora aqui, como eu estou comparando nessa razão e proporção, né? Área total e aresta, a área total é metros quadrados. Então, para que exista essa equivalência aqui, eu tenho que elevar a fração que envolve a relação entre as arestas ao quadrado, tá? Então, daí resolvendo aqui, quadrado de A quadrado, A mais a raiz de 2 ao quadrado vai ficar A raiz de 2 mais 2 raiz de A mais 2, que faltou eu escrever aqui. A área total, como é um tetraedro regular, vai ser 4 vezes A quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, daí eu fiz algumas simplificações aqui, tá? Ficou A quadrado raiz de 3 sobre... Observe que aqui, ó, ficou A quadrado mais 14 raiz de 3. Eu coloquei raiz de 3 em evidência nesse denominador, ó, tá? Coloquei raiz de 3 em evidência nesse denominador. Raiz de 3 vezes A quadrado raiz de 3. Raiz de 3 vezes 14, 14 raiz de 3. Por que eu fiz isso? Também para simplificar as raízes de 3. Então, agora a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Eu vou fazer A quadrado vezes A quadrado mais 14. E A quadrado vezes A quadrado mais 2 raiz de A mais 2. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar A quadrado vezes A quadrado, A na quarta. A quadrado vezes 2 raiz de A, raiz de 2 vezes A, vai dar 2 raiz de 2A ao cubo. A quadrado vezes 2 vai dar 2A quadrado. A quadrado vezes A quadrado, A na quarta. A quadrado vezes 14, 14A quadrado. Então, nós temos aqui A na quarta menos A na quarta, eu passei subtraindo. 2A ao cubo mais 2A quadrado menos 14A ao quadrado, que também passei subtraindo. Então, A na quarta com A na quarta vai cortar. Vai ficar 2 raiz de 2A ao cubo. 2A quadrado menos 14A quadrado menos 12A quadrado. Caiu numa equação de ordem 3, né? De terceiro grau. Como eu tenho A ao cubo e A quadrado aqui, eu coloquei A quadrado em evidência, tá? Colocando A quadrado em evidência, eu vou ter A quadrado vezes 2 raiz de 2A menos 12. Eu tenho aqui um produto que dá zero. Quando que uma multiplicação dá zero? Ou esse elemento é zero, ou esse elemento é zero. Para que esse elemento seja zero, A quadrado tem que ser zero, ou seja, a medida da aresta do meu tetraedro é zero. Isso não é possível, então isso não é solução. Então, a solução do nosso problema vai sair dessa outra igualdade. 2 raiz de 2A menos 12 igual a zero. Aí faz o processo da resolução da equação. Eu chego que a medida da aresta desse tetraedro é 3 raiz de 2 metros. Bom, agora eu sei a medida da aresta do tetraedro. A pergunta era a altura do tetraedro. Então, voltando ao nosso tetraedro. O nosso tetraedro ele é um tetraedro regular, onde todas as arestas dele mede 3 raiz de 2 metros. E sempre dentro de toda a pirâmide forma aquele triângulo que eu falo lá, que tem o apótema da base, a altura da pirâmide, que é o que eu quero calcular, e o apótema da pirâmide. Bom, então coloquei aqui, vamos calcular o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura, que é a pergunta do problema. Bom, o apótema da pirâmide é a altura desse triângulo da face, né? Então, está aqui o apótema da pirâmide. Esse triângulo que é a face é um triângulo equilátero.
Logo, nesse caso, o apótema da pirâmide vai ser apótema da pirâmide igual a L raiz de 3 sobre 2, que é a altura daquele triângulo equilátero. Eu vou chegar aqui, o apótema da pirâmide é 3 raiz de 6 sobre 2 metros. Bom, o apótema da base é 1/3 da altura daquele triângulo equilátero, né? O apótema da base. Então, é 1/3 dessa altura que eu já calculei ali. Então, 1/3 vezes 3 raiz de 6 sobre 2, eu vou ter que o apótema da base é raiz de 6 sobre 2 metros. Bom, voltando ao nosso triângulo pitagórico, é um triângulo retângulo que tem lá dentro, envolvendo a altura, apótema da base e apótema da pirâmide. Eu tenho que o apótema da pirâmide ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base. Substituindo, fazendo 3 ao quadrado dá 9, raiz de 6 ao quadrado dá 6, sobre 2 ao quadrado 4, raiz de 6 ao quadrado é 6, 2 ao quadrado é 4. 9 vezes 6, 54. Então, aqui vai ficar 54 sobre 4. Esse 6 quartos passei subtraindo. 54 menos 6, 48. Então, ficou 48 sobre 4. Como eu tinha h quadrado igual a isso, h vai ser raiz quadrada de 48 sobre 4. Ou seja, h é raiz quadrada de 12. Simplificando aqui, né? Eu vou ter, fatorando aquele 12, eu vou ter que h é 2 raiz de 3 metros.